Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho da editora Script, um título da Bonelli, que não é normalmente o que as pessoas esperam, né, em matéria de títulos da Bonelli, mas é um título interessantíssimo, já vou explicar por quê. De Alfredo Castelli e Corrado Roy, Apocalipse, o livro da revelação de São João, que já bota uma banca aí no seu projeto gráfico. Tem essa sobrecapa aqui, eu vou até tirar para manusear melhor. Reservinha de verniz aqui, ficou bem bacana mesmo. Fitilho também, capa dura, um papel bacana aqui no miolo também. E vamos ao que interessa, tá? Apocalipse, conforme você já deve ter imaginado, sim, é o livro da Bíblia. E já começa aqui com um prefácio assim, de responsa, porque é escrito pela Tupá Guerra, que é uma autoridade no assunto, tá? Ela já dá um bom pano de fundo aqui para a gente imergir nessa narrativa. Depois a gente tem mais um texto do próprio roteirista. E enfim, aqui, nesses paratextos aqui do começo, esse guia de leitura, eles já preparam a gente para o que a gente vai encontrar nas páginas seguintes. Então, quem for muito cabeçudo aí nessas questões, quem gosta, né, quem se interessa pelo assunto, tem aqui um belo estofo aqui logo no começo para seguir essa leitura, tá? E, enfim, a gente está falando também de um dos textos mais enigmáticos, né, da história, que especialistas debruçam nele até hoje, para encontrar o que esses versículos realmente significariam, né, dado o contexto da época e tudo mais. E ali no começo ele também já explica que não se trata, obviamente, de uma adaptação literal, né? Tem coisas que são suprimidas ou simplificadas e tudo mais. Porém, nesse ponto você pode até fazer uma pergunta como essa. Pô, mas precisa de bula, preciso ler tudo isso, preciso ter essa bagagem para ler e curtir a história? E aí eu vou te falar que não, tá? Porque apesar disso aqui não trabalhar com arcos narrativos tradicionais e tal, você não tem um personagem que guia a sua narrativa e tal, e vai ter lá uma catarse no final. Não, nada disso. Se você não tem interesse, ou não tinha interesse até então, sobre o que significa para a história ocidental o Apocalipse, ainda assim você pode ler isso com outro espírito, tá? Sem o menor problema. Porque aqui, primeiro, vocês já estão vendo que a arte é fantástica, né? Nada menos que fantástica. E você pode ler isso num espírito, sabe, de acompanhar esse trabalho de tentar literalizar certas passagens do Apocalipse aqui. E eu acho que o Corrado Roy fez um negócio aqui que é nada menos que fantástico. Até complementando algo que nós falamos recentemente aí num podcast sobre terror. Na Bíblia existe terror pra caramba, né? E isso aqui comprova isso. O cara consegue dar forma para algumas passagens assim que dão origem a criaturas que são realmente muito impactantes. Então, passear por essas páginas e ler o texto é uma viagem assim muito bacana. Eu achei de fato muito interessante. No começo ele pode até parecer meio literal, porque você tem uma determinada passagem em que o que está no quadrinho é exatamente o que foi escrito. Mesmo assim, eu acho que o impacto dessas imagens, ele já vale, né? Quem é interessado em arte no geral, né? Quem gosta, se você quiser ter isso como um livro de ilustrações, porra, também tá valendo, na minha humilde opinião. Mas com o texto eu acho que ganha, né? Algo a mais. E até porque é uma porta de entrada que vai que você que nunca se interessou, nunca pensou no Apocalipse por esse viés, né, de pensar como um texto que as pessoas estudam e continuam estudando até hoje, né, tem tanta relevância
na cultura geral, você pode encontrar aqui, pode acabar se interessando mais pelo assunto e correr atrás das referências que são indicadas aqui no prefácio e também no final. No final a gente tem um farto material aqui para quem é mais interessado, para quem entra mais de cabeça nesses assuntos. Eu acho que vai se divertir bastante. E fora que, além de tudo que eu falei, isso aqui não se pretende também algo que segue somente dando forma aos versículos do Apocalipse, mas ele também se propõe a, em determinados momentos, mostrar, retratar o contato de determinadas personalidades históricas com esse texto. Então, no caso, a gente tem Isaac Newton. Depois, lá na frente, a gente vai ter o Aleister Crowley, no caso. Depois nós teremos o próprio Borges aqui comentando isso em passagens que são interessantíssimas e que enriquecem bastante a experiência no final das contas. Que é uma experiência muito mais subjetiva no geral, conforme eu falei. Não tem arcos dramáticos, não tem um personagem protagonista para você seguir. Mas é algo que intelectualmente é bastante instigante, mas também no nível mais artístico da coisa, de você se envolver emocionalmente, eu acho que com essas ilustrações a dupla ela conseguiu fazer algo que é de uma certa forma cabeçudo, intelectual, mas do outro é aquela questão sensorial que os quadrinhos conseguem provocar em seus leitores. Então, por tudo isso, belíssima surpresa aqui. Não esperava realmente ter gostado tanto aqui do Apocalipse. Eu já tinha começado a ler, parei umas 2 vezes, mas quando eu engatei mesmo, quando eu estava no espírito, porque isso aqui é realmente algo que você precisa estar no clima certo para ler, mas quando eu encontrei de fato esse clima e segui, eu posso falar que eu adorei. É uma edição assim de respeito mesmo, um trabalho aqui que eu não esperava ver publicado no Brasil, então tá recomendadíssimo. Link para compra aí na descrição, se você curtiu, se você gostou, se você tem algum interesse nesse tipo de assunto, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de arte maravilhosa aqui do Conrado Roy, que só isso mesmo já valeria a pena. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo, se inscreve no canal, por favor, se não deu um like, faz isso agora, por favor. Redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde é @formiga.elétrica. E o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Vê lá, dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, vê se você quer ajudar a gente. E é isso! Boa leitura!